Bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo nós vamos falar de questões do Enem envolvendo a parte, né, esse tópico da área de saúde de IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. E aí no caso a gente vai ver como essa questão sempre é cobrada, essa questão de índice de avaliação da saúde, né, avaliação se a pessoa está acima do peso, abaixo do peso. E além do IMC, que é o mais comum, o mais cobrado, vão aparecer outros dois índices, tá bom? Então a gente vai ver como essas questões são cobradas no Enem, são 5 questões do Enem. Eu peço que os alunos procurem no Enem também, nas provas anteriores, que já foi cobrado mais do que essas 5 aqui, talvez mais de 10 questões envolvendo essa parte de IMC. Então, pois bem, o índice de massa corpórea é uma medida que permite aos médicos fazer uma avaliação preliminar das condições físicas e do risco de uma pessoa desenvolver doenças. Então ele faz um cálculo e chega num certo índice, que é essa tabela aqui, vai indicar se a pessoa está magro, normal, sobrepeso, obesidade ou obesidade grave, tá bom? E aí, baseado também nesses resultados, a gente vai dizer se essa pessoa pode ter um risco elevado, baixo, muito elevado ou muito elevadíssimo, desenvolver alguma doença, principalmente doenças ligadas à questão do coração, né, questão do colesterol. Então, o objetivo dele, ele é identificar por meio de uma fórmula matemática se você está no peso adequado para a sua altura ou se apresenta magreza, sobrepeso ou obesidade. Para calcular esse IMC, é preciso dividir o peso, né? Você vai pegar a sua massa, pela altura elevada ao quadrado. Então, eu até coloquei como se fosse uma fórmulazinha. O peso dividido pela altura vezes a altura ou a altura ao quadrado. Como exemplo aqui, um exemplozinho simples, eu trouxe assim, ó. Se você pesa 65 quilos e tem 1,62 m de altura, ficaria com qual IMC? Então, o IMC, no caso aqui, 24,8, tá bom? Isso entraria na tabela como sobrepeso. Só para mostrar para vocês aqui, ó, 24,8 está entre 18,5 e 24,9. Então, é porque ele aproximou aqui. Com certeza ele fez uma aproximação como se fosse 25. Que aí 25 entraria como sobrepeso. Eu peguei esse resultado aqui e nem observei, mas aí tudo bem. Então, só para mostrar o cálculo aqui, então seria peso dividido pela altura ao quadrado. A altura vezes a altura, quando você fizer a conta, 1,62 vezes ele mesmo, vai dar aproximadamente 2,62. Na verdade, deu 4 casos e eu aproximei, tá bom? E aí, deu 4 casos decimais. E aí, no caso, 65 dividido por 2,62 dá 24,8. Pois bem, agora vamos para as questões aqui, questões que já foram cobradas no Enem envolvendo essa parte de MC. O que é que vai ser recorrente nessas questões? O texto do Enem traz um texto preliminar, um preâmbulozinho, um início aqui, onde ele apresenta o IMC e muitas vezes apresenta a fórmula, tá bom? Aqui eu fiz questão de tirar algumas coisas para ficar mais rápido, mas é só essa definição, ó. É o mesmo texto, inclusive, que eu coloquei lá na primeira página, tá bom? Então, se o aluno bater o olho ali numa questão do Enem, que fala do índice de massa corpórea, e aí ele já sabe essas informações, que é para calcular o IMC, para identificar as condições físicas da pessoa, ele nem precisa ler isso aqui, ele já vai direto para o que interessa. Então, aqui nós temos uma tabela com os cálculos já preparados para a gente. Ó. Nessa questão aqui já tinha o IMC das pessoas. Então tinha o IMC do João, da Maria, da Cristina, do Antônio e do Sérgio. Já estava aqui. Ó. Tem o peso, a altura deles e o IMC deles aqui. Professor, mas eu fiquei um pouco confuso. Vou calcular só um para mostrar para a gente aqui como que foi esse resultado. Ó. Por exemplo, vamos pegar o João. A altura do João é 1,80 m. Então, 1,80 vezes 1,80, né, que é a altura ao quadrado, deu 3,24. Então, o que eu vou fazer é pegar o peso, né, a massa dele aqui, ó, 113,4 e dividir por 3,24, que é 1,80 vezes 1,80. Quando eu fizer isso, apareceu 35, que é o resultado dessa tabela, tá bom? Então, foi feito isso com todas essas pessoas aqui dessa questão. Então, essa questão aqui, essa primeira questão, a gente nem vai precisar calcular, a gente vai precisar só fazer uma análise, ó. Claro, também tinha essa tabela, eu coloquei aqui embaixo, a gente vai ficar pescando a tabela. Vamos lá. Então, primeira letra A. A Cristina está dentro dos padrões da normalidade. Então, cadê a Cristina? A Cristina tem IMC 15. 15 eu acredito que está abaixo. Abaixo, ó, é menos de 18,5 e está classificado como magro, não está no normal. Então, magro, então isso é a letra A, falsa. Repetindo, ó, 15 da Cristina não está normal. Então, vamos lá. Maria está magra. Maria está com 20.
18,5 é magreza. Se a pessoa está com 20, está entre 18,5 e 24, então está normal. Então, no caso, já está falso. Maria está magra, falso. Preciso nem ler o resto. Letra C. João está obeso. Cadê o João? João está com IMC 35. E 35 é obesidade, ó, que é bem aqui, ó, entre 30 e 40. Ou entre 30 e 39,9. Tudo bem, João está obeso. Ok. E o risco de desenvolver doenças é muito elevado. Cadê, ó? Quem está com 35 está nessa linha aqui, ó. Obeso e muito elevado o seu risco de desenvolver doença. Então, a alternativa C está toda verdadeira. Acredito que ela vai ser a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar a letra D e E. Antônio está com sobrepeso. Cadê o Antônio? O Antônio está com 28. 28 é sobrepeso. Vamos lá. 25 e 29,9 sobrepeso. Ok, Antônio está com sobrepeso. Essa parte aqui, verdadeira. E o risco de desenvolver doenças é muito elevado. Olha como falhou. No caso do sobrepeso, que é a linha 3, vamos dizer assim, a coluna do meio, a linha 3 aqui, ó. Sobrepeso tem o risco de desenvolver doença elevado. Muito elevado é obesidade. Sobrepeso é elevado. Então, esse muito aqui foi que matou a letra D. Então, tá falsa. E a letra E, Sérgio está com sobrepeso. Cadê o Sérgio? Sérgio deu 45. Não, 45 vai ser obesidade, que é o bem alto, ó, obesidade grave, né? Então, no caso, também falso. Alternativa correta, letra C, que fala do João. Novamente, uma questão, IMC, Enem, tem um texto preliminar. O índice é usado para verificar o parâmetro do indivíduo, está acima ou abaixo da altura ideal. Então, é todo um preâmbulozinho apresentando o IMC. Então, agora eu vou aqui, ó. No ano 2011, uma pessoa foi acompanhada por uma nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa. Então, como assim? Mensal. Mês a mês, a nutricionista desse rapaz aí, dessa moça, fez um cálculo do IMC. Ele foi acompanhado pela nutricionista. E durante o referido período, né, durante esse período, para avaliar o tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Então tá aqui, ó. Para o aluno que não conseguiu ler o gráfico, é assim, ó. Em janeiro, marco 0 aqui, o IMC foi 29,5. Em fevereiro, foi 27,7. Em março, foi 27,1. Em abril, foi 27,4. Eu estou marcando um ponto baseado nessa linha aqui, ó. Em maio, já foi aqui em cima, ó, 28,3. Em junho, foi 28,6. Em julho, 27,7. Em agosto, 27,4. Em setembro, foi 26,5. Em outubro foi o IMC mais baixo, né? Foi 26,2. Novembro foi 27,1. E no final do ano ela chegou no 27,4 novamente. Então a gente percebe que essa pessoa começa uma dieta, né? Vamos dizer assim, ela começa a perder peso. Só que aí a um certo ponto ela já relaxa e ganha um peso novamente. Depois ela faz essa reeducação e perde bastante peso. Chegou até o menor IMC. E já na reta final, acho que as festas de final de ano atrapalharam ela, tá bom? Então, vamos aqui. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é... Pois bem, quando a gente estuda estatística, a gente vê que a mediana tem a ver com ponto médio. E aí você tem a necessidade de colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar aqui crescente, tá bom? Então, como assim? Olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que pegar essas informações e escrever elas em ordem crescente. Se elas tiverem um número ímpar de termos, vai ser exatamente o termo central. Por exemplo, se forem 11, vai ser o sexto, que aí vai ficar 5 à esquerda e 5 à direita. Se elas forem 12, que é esse caso aqui, porque você tem os 12 meses do ano, de janeiro e dezembro, então você vai precisar pegar as duas medidas que estão no centro, vamos dizer assim, o sexto e o sétimo termo, e calcular a média das duas, caso elas sejam diferentes. Se forem iguais, nem precisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer
é escrever todas elas em ordem crescente, observando que é a menor de todas. Então é 26,2. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou escrever aqui em cima, aqui nessa linha aqui, mais ou menos, para vocês poderem acompanhar essa escrita. Senão eu vou ficar mexendo o papel, tá bom? Só vou trocar a cor da caneta, que aí fica melhor, que vocês vão ver que é só para colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. 26,2. Aí depois, aqui já foi. Aí depois 26,5. Vamos lá. Aí já foi essa. Agora 27,1. Aí já foi essa. Aí 27,1 temos outra, ó. 27,1. Professor, você aparece duas vezes, escreva duas vezes. Você tem a repetição, né? Então agora você tem o 27,4 três vezes, ó. 27,4, 27,4, 27,4. Foi essas três aqui. Estou usando aqui. Opa, circulei um errado. Circulei o 27,7. Mas já vou colocar aí. 27,7. Tem um outro 27,7. Aí nós temos o 28,3. 28,3. Aí nós temos o 28,6. E nós temos a maior de todas aqui, que foi em janeiro, né? Que é 29,5. Pois é, vamos conferir aqui se tem as 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bacana, 12 medidas. Como eu busco a mediana é o termo central, então no caso, e aqui você tem o número de termos, a quantidade de número de termos pares, você vai ter que pegar o primeiro e o sexto. Então, o primeiro, segundo, desculpa, o quinto e o sexto, né? Falei uma coisa, né? Acabei tinha dito que eram os dois centrais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Então, no caso, os dois centrais vão ser o sexto e o sétimo. Esses dois aqui, ó. Opa! Como os dois têm a mesma medida, eu nem preciso calcular a média, porque é 27,4, 27,4. Então, aqui ainda ficou mais fácil. A mediana, que a gente usa como anotaçãozinha, vou usar MD de mediana, ficou igual a 27,4, que é a letra A, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra questão envolvendo MC, só que agora ele traz uma segunda medida, né? Ele traz o RIP, que é o recíproco do índice ponderal. De acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são... Então, o que ele está querendo colocar aqui para a gente é que o RIP ele é mais, vamos dizer assim, ele é melhor matematicamente, porque ele é uma variável de dimensões cúbicas e a altura é uma variável de dimensões lineares. O que ele está dizendo? É como se ele tivesse assim, olha, a massa, e tem a ver com a questão do 3D, já que é o cubo, né? Por exemplo, você tirar a massa da coisa, como se você analisasse o espaço que ela ocupa também, como se você analisasse as terceiras dimensões. Então, como ele tira essa raiz cúbica, é como se ele deixasse os dois de forma linear. Mas aqui é só uma fundamentação. O que interessa para o aluno mesmo é tentar analisar essas fórmulas. Olha só, tem aqui ó, o IMC, que é a massa dividida pela altura quadrada, e o RIP, que é a altura dividida pela raiz cúbica da massa. Ele disse assim, uma menina tem 64 kg de massa, então aqui vai ficar 64. E aqui também embaixo, dentro da raiz cúbica, vai ficar 64. Se o aluno quiser calcular, ó, 64 é 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, no caso aqui, o denominador vai dar 4, ó, certo? E aí, ele quer saber qual o RIP que essa menina possui. Ó. O RIP vai ser igual a quanto? Então, vamos aqui. Ora, para calcular o RIP, eu preciso da altura e da massa. Só que eu já sei que a massa é 64. Então, substituindo bem aqui é 64. Mas ele também disse o IMC dessa referida pessoa aqui, dessa menina. Ele disse que esse IMC é 25. Então, o que você vai ter que fazer aqui é um jogo de álgebra de trabalhar com as duas expressões. Você vai pegar essa primeira expressão aqui do IMC e substituir 25 igual a 64 dividido pela altura ao quadrado. Vou colocar só um A ao quadrado de altura. Professor, como foi que você fez aí? Ó? Coloquei o IMC 25, coloquei a massa que foi dado 64.
E aí, no lugar da altura, a letra A ao quadrado. Quando eu fizer aqui meio extremo, eu vou ter assim, ó, a altura ao quadrado igual a 64 dividido por 25. Quando eu passar essa raiz, né, vamos dizer assim, quando eu pegar esse ao quadrado e jogar essa raiz aqui, eu vou ter a raiz quadrada de 64 dividido por 25, que dá 8 sobre 5. Aí agora vem um momento crucial dessa questão. Quando você fala de altura no IMC, você trabalha com a unidade de medida de metro. Então, bem aqui você tem 8 quintos do IMC baseado em quilo por metro quadrado. Olha como é esse jogo aqui está em metro. Quando você for para a questão do RIP, né, que eu até estava buscando o nomezinho do RIP aqui, você precisa trabalhar com essa mesma altura, só que você precisa trabalhar com ela em centímetros. Aí qual é o macete? Ora, 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então você vai precisar pegar essa medida aqui e multiplicar por 100. Por que por 100? Porque é como se fosse assim. Vamos imaginar vamos tirar esse... Botei esse quilômetro, é só metro, né? Desculpa, é a altura metro. Foi como se fosse o IMC. É como se você imaginasse aqui, vamos tirar o 5. É como se você imaginasse que tem 8 metros. Então seria, multiplicando por 100, 800 centímetros. Né? No caso aqui, 8 quintos de metro. Então vai ficar 8 quintos. Ó, fazendo aqui bem devagarzinho. 8 quintos de metro é o resultado. Aí vezes 100, eu vou ter 800 sobre 5 centímetros. Pessoal, 800 sobre 5, se você quiser dividir, até pode, mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Aí, professor, o que é que você vai fazer agora? Eu vou pegar essa altura e vou substituir na forma do RIP. Como assim, ó? Vai ficar, vou só copiar aqui embaixo para ficar melhor. RIP igual a altura em centímetros, tudo isso dividido pela raiz cúbica da massa. Vou colocar M. Pronto, agora aqui vai aparecer tudo aqui para o aluno. Pronto. Ó, o RIP é o que eu busco. O RIP é o que eu busco. A altura, eu vou colocar a altura em centímetros, por isso que eu multipliquei por 100. Então, ficou 800 dividido por 5. E a raiz cúbica da massa, como ele deu no texto, que a massa é 64, vai ficar a raiz cúbica de 64, que a gente já sabe que é 4, né? Então, ó, divisão de fração, conserva a primeira, 800 dividido por 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Pois bem, como a raiz cúbica de 64 dá 4, o inverso de 4 é 1 quarto. Aí, ó, 800 dividido por 4 dá 200. 200 dividido por 5 dá 40 centímetros por quilograma elevado a 1/3. Essa é a unidade de medida do RIP, tá bom? Que no caso a gente vai marcar a letra E.